Bom, o assunto de hoje é a renda básica universal. A renda básica universal tem vários nomes, né? Tem renda básica universal condicional, incondicional, a gente vai falar um pouco disso. Também tem letrinhas, RBU, né? Para não falar renda básica universal, UBI, Universal Basic Income, e UBIA, Universal Basic Income Alternatives. Então, você tem também a renda básica universal com suas alternativas, e também é um pouco do que a gente vai falar hoje. A razão da gente estar falando desse assunto hoje tem várias razões. A primeira é que a primeira vez que eu falei sobre esse assunto para a Batida, ela já se apaixonou. E aí, quando chegou essa história, né, essa calamidade que nós estamos vivendo da pandemia, e que eu falei que a gente foi forçado a entrar na renda básica, né, ou nos auxílios básicos, ela falou, vamos falar disso numa live, né? Também a outra coisa é porque esse assunto, quando você começa a pesquisar, ele foi testado em inúmeros países, não tanto em números, em vários países, e um país não tem nada a ver com o outro. Assim, nem em tamanho, nem em riqueza, nem em localização, nem em tipo de governo. Então, assim, é interessante que uma coisa tão diferente tenha atraído países tão distintos, né? E a gente vai falar um pouco deles também. Estou dando meio um panorama do que a gente vai falar hoje. Que tantos países tenham querido fazer um teste, né, sobre a renda básica. A outra coisa é que é um assunto que inspira assim, defensores, né? E tem os contra que dizem, imagina, uma renda básica só vai trazer bêbados e drogados, todo mundo vai pegar o dinheiro e vai gastar em festa, né? Então tem. Eu acho muito legal ter um assunto que tenha tantos pontos de vista, né? A outra coisa, óbvio, né, que a gente está falando disso porque esse assunto entrou na moda de novo por conta da pandemia Covid-19, e a gente também vai falar um pouco disso, né? Enfim, Uhum. Muitos assuntos, muitos tópicos dentro muita disso aí. coisa, Exatamente. Então, a gente vai. Vamos ao do básico um, Hum. porque assim, pessoal, eu tô aqui como básico um. Então, o que é renda básica universal? Não, falar antes de falar o que eu quero deixar um certo clima, assim, tá? Então, Pode? manda ver. Lógico. Então, eu queria falar primeiro que é um assunto que todo mundo liga muito esse assunto com esse avanço das tecnologias de aceleração que a gente está vivendo agora no século XXI. E, na realidade, esse assunto é um assunto de 1500, né? A primeira vez que tocaram nesse assunto foi que um autor tocou nesse assunto foi o Thomas More, em 1535, no seu livro Utopia, né? E ele tem vários fãs, tanto fãs do passado, como Napoleão Bonaparte, o Martin Luther King, e também o cara que realmente vamos dizer assim, idealizou esse conceito de renda mínima, que foi outro Thomas, o Thomas Paine, que é o cara que estava por dentro aí da Revolução Francesa e depois foi lutar pela independência americana nos Estados Unidos, um cara que era assim, por dentro de todas esses grandes conceitos não pela escravidão, sim pela independência, sim pelos homens, tal, né? Então, todo mundo pensa que é uma coisa super nova, essa coisa de distribuir renda para a Tá. população, e na realidade é um negócio que tem mais de 500 anos, né? E aí, assim, Uhum. por que a renda básica entra na moda, né? Quando que ela entra, né, no assunto? Ela entra na moda quando você tem ameaças existenciais,
quando você tem, por exemplo, situações que levam a uma desintegração social. Então, é fácil da gente perceber que o assunto volta na pandemia que a gente está vivendo, porque a gente está vivendo uma ameaça existencial e a gente está vivendo, ainda não está vivendo, mas a gente consegue ver, né, que viveremos uma desintegração social. Essa desintegração social e essas ameaças, elas podem vir por uma questão, por exemplo, de automação, que é o que, assim, o motivo de eu falar sobre renda básica em 2017 foi por conta da emergência, né, da automação e da perda de empregos, né? Ela pode vir também também tem a ver com tecnologia, mas, por exemplo, por distopias em relação à insegurança, em relação à inteligência artificial, quer dizer, o quanto que, né, a gente pode ser dominado pela inteligência artificial, então existe uma ameaça aí também. E por desastres climáticos, que daí você pode considerar desde furacões, tsunamis, como as próprias pandemias, né, que tem a ver com isso, e também, enfim, qualquer grande desastre, né, que se abata sobre uma população e que cause essa instabilidade, essa desintegração social, né? E aí, falando assim de fãs, não dos fãs, né, velhos, como a gente falou, de Napoleão e tal, mas assim, quem que é fã da renda básica universal? Então, estamos falando do futurista Ray Kurzweil, que é o futurista que mais acertou previsões até hoje, né? Estamos falando do Stephen Hawking, do Zuckerberg, de 3 Nobel de Economia, do Andrew Yang, que a gente vai falar um pouco dele, que é o ex-candidato à presidência dos Estados Unidos em 2020, né, que não é mais candidato, e do enfant terrible Elon Musk, né? Então, esses são os fãs, né? E aí, o que está por trás, né, disso? Quando você tem coisas que a gente está vivendo hoje que são uma ameaça, né, mudanças, ameaças e o desconhecido. Mas se você falar assim, mas mudanças, ameaças e desconhecido é uma coisa que tem desde que o mundo é mundo, né? Então, assim, seria grande novidade, né? Mas a questão é que a gente tem uma conjunção dessas 3 coisas de uma forma muito diferenciada atualmente, né? Então, as mudanças, elas têm uma velocidade exponencial, né? Elas são... a amplitude delas dessas mudanças é global, né? E a profundidade é quase insuportável. Então, quando você exemplifica isso com o coronavírus, né, você vê que a velocidade é muito grande, né, exponencial, a amplitude é global e a profundidade é realmente quase que insuportável, né? Então, quando você tem essas combinações, surgem várias coisas. Então, surge a insegurança, surge o desespero, surge a negação, né? Não, aqui no Brasil não vai morrer tanta gente, né? Então, surge o negacionismo, né? Surge uma coisa também que a gente ainda não está vendo, que é o caos social, os tumultos sociais, né? A gente, quer dizer, os países que primeiro tiveram a pandemia, eles são países que, enfim, China, que se tiver um tumulto social, o cara vai lá e termina rapidinho, porque é uma ditadura, né? Não pode ter tumulto social, né? A proposta é não ter, inclusive. Aí, enfim, Japão e Coreia, a coisa teve lá um certo controle, e a Europa, vamos dizer que os países mais afetados também são os países mais civilizados, e aí agora a gente aqui, né, no ponto que a gente está vendo 2 grandes países em população
e dois países com desigualdades sociais fortes, logicamente aqui maior do que os Estados Unidos, que é o Brasil e os Estados Unidos. Então a gente está vendo chegar de uma forma mais feroz de agora para o próximo mês, né, em países com desigualdades. Então a gente vai ver enfim, o que vai sair daí, né? O que pode causar O de que tumulto pode, social, já que são exatamente. ditas democracias, né? E uma outra coisa Então, quer que dizer, o impacto vai ser grande. Diga, minha querida, diga. e assim, Ela fez um roteiro, gente, ela fez um roteiro da fala, não, então vamos lá. um ponto de interrogação, né? Quer dizer, em geral, essas coisas trazem tumultos sociais. E é por Sim. conta de evitar esses tumultos que nasce esse remédio chamado renda básica universal, entendeu? Uma Uhum. outra coisa que o desconhecido traz, ele traz oportunidades e oportunistas, né? Então, a gente tem essa coisa desconhecida, mas ela não existe só o desconhecido, existe o desconhecido, as ameaças e as mudanças. Então, quando você tem o desconhecido junto, essa conjunção, o desconhecido traz mais oportunistas do que oportunidades. Então, por exemplo, o exemplo que a gente tem de ontem, né? Enquanto o governo estava falando qual era o endereço do site para você entrar para ganhar os R$ 600, já tinha gente levando Vários o clientes. golpe de estar entrando no site falso, né? No fake. Ou no aplicativo falso. Já tinha Exatamente. conseguido publicar um aplicativo que o Ex Ministério da Saúde estava falando que o governo disse exatamente. que tinha conseguido feito num tempo recorde a liberação dos apps nas lojas de É, aplicativos e já tinha gente com o aplicativo para hackear dado, exatamente, né? né? Não contavam com a minha astúcia. Né? É exatamente isso, né? Então, assim, a ameaça, o que, que é? A ameaça é o hackeamento, né? Então, ela tá aí, né? Como eu falei, mudanças rápidas, as ameaças que são robotização, hackeamento e o desconhecido. E aí, então, você tem essa coisa de você ter mais oportunistas, na realidade, que oportunidades, né? Quando eu fiz essa palestra sobre a renda básica universal, há um ano atrás, a ideia era falar da perda de empregos num futuro próximo, 5, 10 anos, por conta dessa combinação inusitada das tecnologias de aceleração. Então, na verdade, eu estava falando muito mais da perda de determinados empregos, né? Então, pegando números aí dos Estados Unidos, a perda de 3,5 milhões de caminhoneiros, de 2,5 milhões de operadores de call center, de 10 milhões de empregos do varejo, de empregos de advogado, de contadores, de radiologistas. Então, a ideia era a renda básica universal surgindo como um remédio para uma perda, de repente, muito rápida por conta da automação, né? E, na realidade, agora a gente está vendo o remédio renda básica universal não por conta da perda de alguns empregos no futuro, mas de todos os empregos no presente, né? Sim. Então, Isso, é muito louco isso, né? Você pensar que você estava falando de uma coisa do futuro, um horizonte de 5, 10 anos, alguns falando de 15 anos, né? E, de repente, você tem uma coisa aqui agora, hoje, no mundo inteiro, né? sim. É muito louco. Então, assim, uma Isso coisa... faz parte da. Isso faz parte, só um parênteses, Sim, isso faz parte, essa rapidez com que tinha uma visão de 5 a 15 anos de implementação de uma renda básica universal, para rapidamente, de 2000 e alguma coisa, ela voltar para a moda, e voltar para a moda como uma tendência de 5 a 10 e rapidamente vir para o presente. Isso é aquela história dos futuros, da exponencialidade das coisas? eu acho que ainda é cedo para falar, porque eu acho que a renda, como a gente vai ver, essa renda básica, ela está sendo usado como um medicamento assim, Pontual. pontual, né? Não é assim, ela não veio para ficar. Então, por exemplo, quando a gente fala do ex-candidato
a presidência da República nos Estados Unidos, era a ideia de ser a humanidade no centro de tudo, né? Esse era o lema dele. Então, era um programa de governo, né? Aqui está sendo usado como um remedinho pontual, né? Então, eu acho que, apesar, mesmo ele sendo pontual, ele é um teste absurdo, né? Porque a escala desse teste é muito grande, né? Então, enquanto, por exemplo, no passado, né, do ano passado, a gente estava pensando como que a gente vai... o que a gente vai fazer com uma mão de obra que é despreparada e desqualificada para o novo século, né? Agora a gente está preocupado assim, não como que a gente vai preparar uma mão de obra, mas essa mão de obra não pode nem produzir nada, porque ela está trancada em casa, né? Então, olha como os objetivos são muito diferentes, né? Enfim, a renda básica universal, eu vou ler para vocês, tá? Uma definição, eu vou dizer, porque fala. Você não quer manter o clima de suspense? Então eu gostaria de trazer a pergunta da audiência antes da gente falar o que é a definição que a Bea vai ler aqui. Já que a gente entrou nessa atmosfera de suspense, vamos guardar aí a definição para mais para frente. Andréia Assunção, queridíssima da Única Eventos, pergunta para você. Primeiro falou, que tema incrível, parabéns pela escolha e tal. Oba, e falou, obrigada. O caos é inevitável? Não, o caos é evitável. É evitável, né? Ele é evitável, ele depende de vontade política, né? Totalmente. Acho que essa pandemia, ela é a prova disso, né? É a hora que um governo fala assim, não, isso é uma gripezinha, e a hora que o Trump vira e fala assim, não, é agora ou agora, e nós vamos arrumar essa casa que eu baguncei, né? Ele não admite ele não admite que ele bagunçou, né? Mas é exatamente isso. Então, assim, o caos ele é evitável, principalmente quanto mais cedo você tomar essas decisões. Então, você pensa assim, que naquela minha série EC, eu falo assim, da onde saiu todos esses bilhões, tem mais bilhão, né? Porque assim, o mundo estava numa crise, o Brasil numa puta crise, né? Agora, de repente, sai bilhão, 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 bilhão. Por quê? Porque é muito fácil isso virar um caos. Sim. É muito fácil. Então, assim, a vontade política é que faz desenterrar esse bilhão aqui, bilhão nos Estados Unidos, bilhão na Alemanha, bilhões, né? Na realidade. E agora, ontem, enfim, ficaram 14 horas fechados para poder decidir sobre um novo plano Marshall, né, para a Europa, que são mais bilhões ainda, né? Em cima dos bilhões que já foram, enfim, empenhados, né? Então, ele é totalmente evitável e ele é isso. Quando você vê o caos instaurado, é porque você não tinha liderança. Você não tinha uma liderança o que é o líder? Ele consegue ver à frente, né? Ele olha e vê, ele consegue imaginar essas consequências no futuro, né? E fala assim, eu tenho que tomar uma providência sobre isso, né? Uma providência. Ou mexer as peças. Eu tenho que. Uma providência, não sei qual, mas eu tenho que tomar uma providência. Vai depender aí do assunto, né? Sim. Espero ter respondido. Bom, então o caos é evitável, tá, totalmente. Andréia, querida? É uma questão de liderança, visão e ir movendo as peças no tabuleiro na direção da solução, pelo que a Bea colocou aqui. Bom, não vamos falar do que é ainda. É uma renda básica universal. Renda básica universal é o tema de hoje, tá? Muito obrigada a todo mundo. Tem perguntas? Mande nos comentários, né, Bea? Sim. Bom, Bea, vamos entrar lá. Então, olha.
Você gostaria de falar sobre os testes? Não, vou falar primeiro sobre o que que é e daí vou falar dos testes. Então, assim, ó, Ah, a entendi. renda Agora é o momento básica ápice. é uma seguridade social que garante uma certa quantia de dinheiro a cada cidadão para suprir as necessidades básicas sem pré-requisitos. As rendas básicas, né, os sistemas de renda básica universal, eles variam em valores e em design, né? Então, basicamente, você tem duas divisões. A renda básica incondicional, como era a campanha do Andrew Yang, que era No Questions Asked. Então, assim, você tem essa renda se você trabalha, se você não trabalha, se você é rico, se é pobre, se você mora aqui, se você mora lá. Você tem a renda básica incondicional. Não importa o seu nível social, se você está empregado ou desempregado. E a condicional, que ela é uma alternativa ou uma superposição a uma assistência social que já existe. Então, por exemplo, esse auxílio básico do governo, ele é uma superposição ao Bolsa Família. Então, você já recebe alguma assistência social e você tem essa superposição. Então, basicamente, tem várias outras nuances, mas basicamente, ou ela é condicional, está condicionada a alguma coisa, ou ela é incondicional. Ela é um respaldo econômico, educacional e emocional, e aí respondendo também um pouco da pergunta, né, anterior, para evitar a depressão e tumultos sociais causados por desigualdades e alienação causados por novas tecnologias, acidentes climáticos, pandemias ou quedas de asteroides. Então, entendeu? É tudo que cause um tumulto social enfim, É, por aquela ameaça existencial que eu estava falando, né? Então, sim. ele é muito interessante ouvir isso, que quando a gente pensa nos R$ 600, nos US$ 1.300 do Trump, a gente pensa num auxílio econômico, né? Mas ele é socioeconômico e ele é emocional. É isso que equilibra a população para evitar o tumulto, entendeu? Entendi. E aí, Olha que legal as dimensões de impacto do pensamento da renda básica universal, né? Então, é é o auxílio social financeiro, é o auxílio emocional emocional. que, que dá o suporte para que a sociedade se mantenha, entre aspas, ou sem aspas, equilibrada. E Eu queria, eu queria fazer só um sim, parênteses nisso, né? Porque esse é um modo de pensar tão importante, né? Porque você entende que você está conectado com a sociedade e que essa sociedade precisa estar num nível emocional e material mínimo para que ela não tenha um colapso. E você pode ser provocado a isso por fatos extremos, como a gente está vivendo, sim. e também, às vezes, que eu acho que é o motor da mudança, ou pela observação do dia a dia, né? Porque, em tese, um país como o nosso, com a desigualdade, como que é 10% na mão, 10% na mão de 25%, alguma coisa dessa proporção, tipo, o restante já estaria precisando de uma Ah, renda básica sim. universal, e a gente já está num estágio de desequilíbrio social a partir de uma coisa emocional que não existe mais, né? Tanto que Já era urgente. Resumo, é, já era urgente. tanto que, voltando ao início da conversa, é um negócio que foi conceituado em 1700, né, século XVIII. Né? Então, 3 séculos atrás. Então, assim, não precisa estar hoje, né, para descobrir que o centro, se você coloca o homem como centro da coisa, você faz um outro tipo de governança, né? E nos testes, a gente vai falar um pouquinho dos testes agora, mundiais, o que é o teste, né? É você pegar um grupo que vai receber uma tal quantia básica, e aí vai depender, né, de cada teste qual foi a quantia, num determinado tempo e se medir as consequências sociais, emocionais e econômicas.
como os testes foram feitos, enfim, em países diferentes, uns foram interrompidos, assim, poucas coisas a gente ainda tem que foram realmente testadas. Uma coisa que é muito, muito interessante, que é resultado de todos os testes, é que quando você distribui uma renda básica incondicional, quer dizer, todo mundo recebe, você não precisa provar nada, você não precisa trazer nenhum documento, você não precisa falar quando você ganha, quando você não ganha, quantos filhos você tem, você não precisa falar nada. Você vai ganhar aquilo, né? Isso daí aumenta a sua autoestima. Então, a premissa não provada, mas a premissa é que se você tem uma população, por exemplo, desempregada, e você tem essa renda ao longo do tempo, isso aumenta a dignidade, né? Você retoma o seu senso de dignidade e a autoestima, e com isso a hipótese é que você se moveria para um estágio à frente. Então, você se moveria em direção a procurar um emprego, se você não está procurando, a estudar, entendeu? A sair da mesma situação. Enfim, os testes. Bacana, né? É bem bacana isso. Bacana esse achado, né? É bem porque bacana. me parece que é uma lógica até que natural, né? Que é a lógica, por exemplo, do regar. Por que você rega uma planta? Porque aquele benefício que você dá ali, ele vai trazer um passo além. Por que você fala para uma pessoa incondicionalmente que ela tem um subsídio, uma renda, ela vai ser cadastrada, ela não precisa provar nada, ela vai colocar lá e isso dá realmente um impacto numa coisa muito integral do ser humano, que vai além do valor, né? E eu não sei se eu falei, vai além do valor, mas tem que ser básico. Então, assim, nesse ponto, Sim, não pode ser R$ 10 nesse por mês. ponto, o Bolsa Família não é uma renda básica universal, porque ele não é básico, né? Ele vai de R$ 89 a R$ 400, ou seja, ele não cobre nenhuma necessidade básica, né? Mas, voltando à vaca fria, não sei se eu falei, mas a renda básica, ela é em dinheiro. Isso é muito diferente. É por isso que a sua autoestima, essa é uma das razões para a autoestima. Por quê? Porque se você ganha o selo leite, para você O voucher. o voucher, para você ter o voucher, você precisa provar não sei o que, levar não sei o que lá, carimbar não sei o que lá, e aí você tem que tirar esse leite num determinado lugar, quer dizer, você está o tempo todo exposta, dizendo, você é pobre, você é uma desgraçada, você precisa, você é um bosta, entendeu? Então, a renda básica, como ela não parte daí e ela é em dinheiro, ou seja, se você quiser pegar todo o seu dinheiro e comprar leite, você compra. Se você quiser comprar aqui ou lá no outro quarteirão, você compra. Se você quiser não comprar, tomar leite, você também não toma, entendeu? Então, assim, é essa liberdade que traz a autoestima. Mas então Você viu que o benefício do auxílio emergencial, ele vai ser depositado nas contas e você não pode sacar. Você tem que pagar coisas. Pela internet. Os bancos, eles não vão poder abater eventuais juros e também nem cheque especial das pessoas que tiverem recebido. Então, ele é um dinheiro que ele tem essa condição, ele é paralisado, ele tem algumas funções. Você não pode sacar e ter autonomia de fazer o que você quiser. Você viu essas condições? Não, isso eu não tinha visto. Eu vou até pesquisar aqui depois. E ele é condicional, ele é bem travado. Ele é condicional, isso, não é incondicional. Bom, então vamos aos testes, gente, porque a gente tem pouco tempo, né? Não, segue aí, a gente... Aqui o convidado tem limite, mas o convidado vai aonde ele quiser. Mas só tem 1 hora, no máximo. Então, o primeiro, não o primeiro que fez, mas o primeiro que eu quero falar foi o Canadá. O Canadá pegou todo o excesso
vamos dizer, o lucro que tinha da descoberta do petróleo, e pegou uma fração disso e distribuiu para uma dada população do Alasca, que dava 13 mil dólares por ano. Ele dava de uma vez 13 mil dólares por ano. Tá? Então, esse é considerado um teste, mas ele foi interrompido bruscamente, então, assim, não tem muitas medições. Mas, respondendo uma pergunta que você tinha me feito fora do ar, em geral, ninguém combinou, mas o número, mais ou menos, ele gira em torno de $1.000. Tá? Então, 13 mil dólares por ano vai dar um pouquinho mais de $1.000, mas é bem perto de $1.000, né? Isso daí eu falei, desculpa, isso daí eu falei no Alasca, né? Alasca, tá? Que foi os dividendos do petróleo. No Canadá, desculpa, eu fiz uma confusão aqui, tá? No Alasca, dividendos do petróleo e eles distribuíam $2.000 por ano, tá? $2.000 Tá. por ano. No Canadá foram $13 mil por ano. Era um piloto de renda básica e ali foi interrompido, tá? Na Finlândia também foi feito um teste que também foi interrompido. Nos Estados Unidos, então tinha a história da ideia do Andrew Young de $1.000 por adulto por mês e $500 por criança por mês. E, enfim, era uma campanha, né? A campanha dele. E agora o Trump liberou $1.300 por mês para cada americano e $600 para cada criança. Então ficou muito perto do que era a proposta do Andrew Young. Então, assim, de uma forma irônica, né? Que ele saiu da corrida eleitoral um mês antes do Trump colocar colocar Em em ação, né? ação o plano dele que todo mundo achava super louco, Louco. né? É. No Brasil, então, a gente tem esse teste, vamos dizer assim, que é o Bolsa Família, mas como eu disse, o Bolsa Família hoje ele varia de R$ 89 a 390 por mês. O salário mínimo no Brasil é 1.045, então, assim, o salário mínimo no Brasil para você Duas vezes e um pouquinho. e para você ganhar ele, você trabalha todos os dias, né? 6 dias por semana, pega 4 conduções para ganhar um negócio que é um quarto do valor da renda básica universal, que seria esse $1.000, né? O teste mais longo que existe é o do Quênia. Então, vai pensando aí, gente, Alasca, Canadá, Estados Unidos, bom, Estados Unidos e Alasca, né? Mas Brasil, Finlândia, Quênia. O Quênia é um programa com 21 mil adultos por 12 anos. Tá? Então, ele é um sistema ongoing ainda, né? E Uhum. a grande coqueluche, né? Não sei agora se vai continuar valendo o tempo, mas é o sistema da Índia, que o Washington Post chamou do maior evento, né, de um maior experimento de renda básica do mundo, que é um piloto para entrar em vigor em 2022, num determinado estado, que chama Sikkim, que tem 600 mil habitantes, e a ideia é de $500 por mês, né? Ou seja, mesmo assim, quase que o dobro do que é o nosso salário mínimo, né? Como renda Uhum. básica. E Uhum. sei lá, É um quarto, né? é Se a 10. gente olhar aquele dólar que você disse, né? Um dólar. E aí, comparado com a Bolsa Família, então, não dá nem para comparar, né? O É. que é interessante a gente falar do caso da Índia, né? O caso da Índia, ele é totalmente apoiado em tecnologia, porque quando você faz um sistema
de distribuição de renda, se você não tiver apoiado em muita tecnologia, você está gerando burocracia e burocracia gera corrupção. Né? Ou sei lá, Ó, uma coisa está dentro da outra, uma dentro. Né? Não existe burocracia sem corrupção. elas andam Elas juntas, andam elas andam juntas, né? juntas. Porque a corrupção ela é uma forma de burlar a burocracia. Exatamente. Então, o sistema da Índia é um sistema que prevê a não duplicidade de pagamentos. Por quê? Porque está apoiado em tecnologia. Eu não sabia, mas quase a totalidade do 1,4 bilhão de habitantes da Índia tem identificação biométrica. Não estou falando que é bom, que é ruim, estou só dizendo que é um fato. Então, você tem uma identificação biométrica. Então, assim, não tem qual que é o seu RG, onde que está não sei o que, entendeu? É identificação biométrica. Então, por conta disso, isso daí é feito por celular, sem desvio, direto no celular, cash. É, e aí você vê o que muita gente que é a favor da renda básica universal diz, que é o seguinte: se você pegar cada um desses programinhas de assistência, um que é o Vale do Leite, o outro que é o Vale suporte a não sei o que rural, suporte a não sei o que, se pegar cada um desses negócios, Muitas, né? Muitas composições. muitas composições, todas elas com corrupção, merendas e etc., né, aqui em todo lugar do mundo. Uhum. Na Índia, existem 950 programas assistenciais. 950, que vão desde distribuição de arroz até programa de garantia de emprego rural. Né? E eles, Já pensou para gerenciar essas bases, né? De cadastro? exatamente, né? E eles consomem 5% do PIB indiano, né? Então, essa é a ideia de como que você faz esse teste é, nessa quantidade de gente, 600 mil pessoas, né? Para que você realmente um dia possa Ampliar para ampliar isso 1,6. para esse 1,4 bilhão de pessoas, né? 1,4, Então, aí, olha só, todos esses 950 programas assistenciais consomem 5% do PIB indiano. A conta do Andrew Yang, aí para quem entrou agora, né, o ex-candidato à presidência americana, a conta dele era que se você pagasse $1.000 por adulto e $500 por criança por mês, no questions asked, você gastaria 3% do PIB americano, um total de 539 bilhões de dólares. Né? Quantos por cento do PIB americano? 3%. Olha que tá bom, né? 3%. Perto Enquanto do. que os 950 planos assistenciais da Índia consomem 5% do PIB indiano. Né? Uhum. Então, eu queria falar algumas coisas do plano de candidatura do Andrew Yang, porque eu acho que tem algumas coisas que a gente está passando hoje, né, nessa pandemia. O Né? Andrew Yang, só para eu confirmar aqui, que foi até que a gente conversou na conversinha de esquenta aqui, Ah, é o candidato americano que falou sobre socialismo. O ex-candidato à presidência dos Estados Unidos não, que levantava. esse é o Ou não? Burns, né? Que é o Burns só um Esse é o pouquinho. Burns. Tá bom. Desculpa aí, Brasil, tava um pouco confuso. Tive que tirar essa dúvida. Andrew Yang. É o Burns que saiu hoje da corrida. Não, o Andrew Yang saiu há um mês e pouco atrás. Tá. E a ideia dele era o homem no centro de tudo, né? Ele diz o seguinte, ele diz que o PIB é uma medida que tem 100 anos, né? E que ele não serve mais para medir a nossa economia atual, né?
porque ninguém consegue explicar por que que o PIB cresce e a pobreza também cresce. Então, ele fala que a gente precisa de novas medidas para medir como a gente está indo, né? Que a gente precisa de uma medida que seja tridimensional, que tenha mais nuances, né? Que tenha mais texturas e que realmente possa medir se a gente está indo bem ou mal, né? Com essa promessa dele de US$ 1.000 para cada pessoa, né? Aí pré-pandemia, né? Ele dizia que durante o governo dele, justamente por causa daquela questão que a gente falou de autoestima, de toda aquela história lá, ele previa um aumento de 4,5 milhões de novos empregos e que os Estados Unidos cresceria 12% nesses 4 anos em que fossem implementada a renda básica universal, né? Enfim, essa é a previsão. Não vamos ter nesse formato, né? Que ele queria implementar como promessa de campanha. E o cara que estava por trás disso, para quem quiser estudar, é o Carl, e aí tem um sobrenome assim absurdo que chama Widerquist. Mas esse é o cara que fez essa conta, que seria então 3% do PIB americano. Que é um filósofo e um economista americano. Isso. Que tem vários livros aqui, pelo que eu vi. Vou deixar o nominho dele. E ele que era o cara, então, né, que vamos dizer assim, o cara que inspirou o Andrew Young enfim, a montar toda essa história, né? Mas o que eu acho muito interessante dessa conversa do Andrew, quando ele fala que a gente precisa de um novo sistema, né, para que meça como a gente está indo, né? E que, como você coloca o homem no centro de tudo, o que eu acho interessante é que a gente, né, nesse isolamento, a gente começa a pensar nessas histórias, essa história do homem no centro de tudo, né? Como que a gente salva primeiro as vidas, depois a economia, se a gente não salvar os homens não vai ter economia, né? Então, é interessante como não tinha esse assunto, né? Mas como ele, quando você coloca, né, o homem no centro de tudo, como o seu pensamento começa a girar por outras espirais, que não é esse eixo do PIB, né? Então acho que eu achei que isso era interessante. Fale. Não, é justamente disso, assim, que eu acho que um dos impactos dessa temporada que a gente está vivendo é justamente a valorização do homem, da humanidade, que foi até das coisas que você já vem explorando há algum tempo, da revolução humana, né? Sim. O futuro é humano e tal. E você mudar o eixo da tomada de decisão e da criação de soluções para o homem no centro, né? É muito diferente, né? Revolucionário, né? Você começa a pensar de outro jeito. E, na realidade, voltando lá ao início da live, quando eu falei que é uma ideia de 1500 e que foi conceituada em 1700, eram filósofos que estavam colocando o homem no centro de tudo, né? Então, sempre você volta ao mesmo eixo, né? Uhum. Mas, enfim, eu vou fazer um wrap-up agora. Tá, minha querida, mas você tem algum tópico ou outro que você gostaria de falar? Vamos ver aqui, ó. Nós falamos... Eu acho que nesse wrap-up eu vou falar de mais uma coisa que eu queria falar que a gente ainda não falou, que é sobre tecnologia, né? Então a gente falou que o assunto é velho, né? Apesar das pessoas acharem que é uma coisa nova, é um assunto velho, enfim, tem mais de 500 anos. Ele voltou à moda aí há uns 5, 3 anos atrás por conta dos futuristas preverem que essa combinação inusitada das tecnologias de aceleração levariam a um desemprego absurdo, né? Você não teria tempo de treinar toda uma população para operar, né, num novo esquema de robôs e máquinas.
Mas, então, ela volta ao assunto por conta da tecnologia e hoje ela volta ao assunto por conta das medidas que foram tomadas em alguns países de dar essa renda básica por um determinado tempo, aí mais ou menos 3 meses, enfim, enquanto essa loucura durar, né? É um assunto que tem fãs em todo mundo, né? Desde sempre. Né, falamos de Napoleão, falamos de Martin Luther King e dos atuais, né? Então, uma ideia que sempre teve fãs, né? A gente nota na pandemia que quanto mais a gente fica no isolamento, mais a gente usa a tecnologia. Então, acho que todo mundo aqui, por menos tecnológico que seja, usou mais o celular, usou mais o computador, enfim. E agora, com esses R$ 600 aí, quem nunca usou tem que usar, porque a única forma de você, enfim, pagar coisas através, né, usando essas tecnologias, enfim. Quanto mais no isolamento, mais tecnologia. Quando a gente sair disso, a gente vai estar num outro nível de uso das tecnologias, né? Então, aquele exemplo que eu dei, que eu fui comprar remédio, falei, vou comprar numa das redes, né? Grandes redes. Aí entrei, Drogazil, Droga Raia, Drogaria São Paulo. Eu olhei o site deles, o e-commerce deles, é uma piada, é uma coisa hilária. Eu achei que eu tinha tomado um remédio, estava lá em 1999, né? Você escreve talco, aparece lenço de papel. Você escreve papel higiênico, é assim, é uma loucura. Eles estão, né, no século passado, literalmente, é um site do século passado, né? Então, obviamente que a gente vai sair disso, ou eles vão afundar, ou eles vão ter que fazer um site do século XXI, né? Da terceira década do século XXI. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente, com essa pandemia, a gente acelera uma coisa que os futuristas estavam prevendo aí entre 5 e 10 anos, porque quanto mais tecnologia, mais você acelera a perda de empregos, e aí mais você acelera o fato da gente conversar sobre uma renda básica universal. Então, olha que loucura, né? A pandemia, ela entrou como um fermento aí para essa coisa da tecnologia, né? Então, como eu dizia na minha palestra, que a tecnologia é vilã, né? E também é heroína, porque é através dela que você consegue fazer uma renda básica universal sem corrupção e sem burocracia, né? E veja também... Mas o Roberto disse aqui que passou por isso também comprando alimentos em grandes supermercados. Não, é uma tristeza. Eu passei no mercado que eu quero também. Estão tudo lá. Porque assim... Estou passando com a escola. Estou passando com a escola. Um monte de gente. Não, a escola... Não, você imaginar. A escola foi um choque. As maiores universidades, tirando aí Unicamp, tirando meia dúzia, elas simplesmente fecharam o semestre. O semestre começa dia 1º de agosto. Porque elas têm horror a uma aula que seja online, né? Então, assim, tem muita gente que vai ser forçada a entrar na terceira década do século XXI, assim, vai dar um pulo de 30 anos, que eles estão 30 anos para trás, apenas, né? Que mais que eu ia falar? Bom, eu acho que cada vez menos os críticos da renda básica universal, que dizem que a conta não fecha, que se você der uma renda, você vai ter mais bêbados nas ruas e drogados, tal. Eu acho que cada vez mais acho que eles têm menos voz, né? Os defensores dizem que a gente está vivendo um momento pivotal. É agora ou agora, né? Então a gente tem que começar a pensar em colocar o homem no centro de tudo, né? Por quê? Porque a gente tem que pensar que não são só os sites, né, que tem que mudar. A gente tem que mudar para uma economia mais inteligente, né, para um novo capitalismo. Um capitalismo que tem uma medida que não possa ser uma coisa que foi pensada no crash da Bolsa de Valores, né, de 29. Quer dizer, são 100 anos depois,
né? Quer dizer, 100 anos depois, você não pode ter o mesmo termômetro, né? O lá, que vem dentro de um tubinho que você tira para tirar. Tem que ser outro bicho, outro termômetro que vá nos falar, ó, eu acho que o negócio não está indo bem, eu acho que está indo super bem. Eu acho que fato é que muita gente não previu o crash de 2008. Por quê? Porque o termômetro não era bom mais. Né? Era um termômetro que foi feito no século passado. E para usar aí um mote da OMS, testar, 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 né? Testar aí contra o coronavírus, essa ideia de uma renda básica universal é isso, ela tem que ser testada, testada, testada. Quer dizer, é muito mais fácil a gente colocar ela em pé agora, né? Enfim, que teve testes, né? Não foram mega testes, mas você vê, a gente teve testes na Finlândia, no Quênia, no Alasca, né? Enfim, vários lugares que vão servindo aí para dar um rumo. E por fim... Olha, o João Renato deu um parênteses aqui, desculpa. Vamos pensar, mas tomando vinho. Ai, sempre, sempre. Sempre. Eu não peguei o meu e aí já tinha começado a live, tá? Mas eu vou tomar depois, tá? A gente tem o pós-live. A gente tem o pós-live. O pós-Oscar, que é a parte mais legal. Depois a gente convida vocês. Que nem o pós-Letes. A gente faz um pós, isso. Quem quiser pode entrar no pós, tá? Daí depois você fechado. A gente deixa o link. E aí, por fim, gente, que a gente está realmente há 5 minutos... no direct do Fala. Desculpa. Nós estouramos tudo, né? A gente estourou. Não, mas é que a live termina em 1 hora. Eu tenho 5 minutos só. É só dizer que... Para você, ela termina em 30 na vida real, mas para você ela termina em 1 hora. Só dizer que você vê como que a gente tem que prestar atenção na transformação digital, né? Como que as empresas... vejo o sofrimento do governo de achar esses 30 milhões, né? Um governo que adora falar em único, né? Bilhete único, cadastro único, né? Eles adoram essa palavra único. Único quer dizer várias coisas, né? Porque tem vários bilhetes únicos, tem vários cadastros únicos, né? Mas, enfim, ninguém tinha esse cadastro, né? Como um monte de loja não tem cadastro, como um monte de restaurante não tem cadastro, como um monte de escola não tem cadastro, né? Então, você não... Cadastro que eu digo assim, né? Então, como que a Índia vai distribuir a renda? Vai distribuir porque ela tem um cadastro de identificação biométrica, né? Então, como a gente pula, não só como esses sites saem do século passado, né? O site lá da compra de comida, da drogaria, da universidade, sai do século passado para o século XXI, mas como nós, como indivíduos e como líderes de empresas, saltamos para o século XXI. Né? Como que a gente lidera isso? Ele está avisando que a gente tem 15 segundos. Ele vai terminar sozinho.